Os migrantes estão aqui no Brasil. Por que eles estão aqui? O que eles estão buscando? Esses migrantes estão num fenômeno, o que nós chamamos fenômeno migratório, né? Esse fenômeno é constante na vida humana, marcando períodos extraordinários na história de muitos países. No século XIX e início do século XX, inúmeros migrantes de vários países chegaram no Brasil. São vários motivos que levaram as pessoas a migrarem, e todas carregam um desejo de uma vida melhor, um desejo de uma vida esperançosa, um desejo de um futuro melhor. O fenômeno migratório, portanto, é uma realidade latente ainda no pleno século XXI. E frequentemente ouvimos nos noticiários informações sobre a chegada, sobre a entrada de grupos de estrangeiros no Brasil, refugiados de guerras em muitos continentes. Mas não somente vemos isso nos meios de comunicação, e sim nas ruas de nossas casas. Vemos os migrantes nas praças, nas universidades, nos hospitais, nos restaurantes. Os migrantes são nossos vizinhos. São pessoas que têm um rosto diferente. São pessoas que têm uma cor diferente. São pessoas que têm uma cultura diferente. E, para tanto, diante dessa realidade migratória, várias entidades ou instituições e pessoas voluntárias têm buscado auxiliar os migrantes de uma forma ou outra. Pessoas realmente que têm uma certa abertura da cultura, pessoas que têm uma facilidade de entender o outro, pessoas que têm o que nós podemos chamar empatia, pessoas que têm essa facilidade de ir ao encontro do outro que é diferente, outro que pensa diferente, outro que tem uma costume, uma cor diferente. Eu quero contar uma história. Eu, como migrante haitiano, já faz muito tempo, faz 6 anos que estou aqui no Brasil. No meu trabalho com os migrantes tem uma história impactante. Uma mulher grávida que chegou aqui no Brasil, que estava indo para São Paulo. E ela teve uma escala lá em Manaus. Grávida, ela estava no último dia, do seu último dia da gravidez. Ela sentiu dor e ela foi no banheiro e as pessoas que estavam indo lá perceberam alguma coisa diferente. Ela não sabia nada de português, ela não sabia nada do Brasil. Era totalmente uma pessoa perdida. E ela sentiu dor, mas como a dor, o sofrimento, tem uma linguagem universal, todo mundo, quando a gente sofre, já todo mundo entende. Mesmo não fala a língua, mas o sofrimento é uma linguagem universal. Então, quando ela sentiu dor, as pessoas levaram ela para o hospital. E chegando no hospital, foi a primeira acolhida. As pessoas que estavam no aeroporto levaram ela para o hospital e no hospital, então, ligaram para mim, que eu estava numa igreja, então ligaram para poder auxiliar aquela pessoa, aquela haitiana. Como eu falo a língua dela,
eu fui lá, eu conversei com ela, eu dei atenção para ela, eu levei ela para a igreja, que é o centro do atendimento aos migrantes. E chegando lá, eu sou padre, mas eu não sou pai de uma criança. Eu não sei como auxiliar, fazer os seguintes passos. Então, eu mobilizei as pessoas, os haitianos que estavam aí no bairro, para poder me ajudar, para poder ajudar aquela haitiana. E aí ela conseguiu ser atendida. E ela, dessa maneira, ela conseguiu ser acolhida da melhor forma. E depois de um mês, ela continuou o seu caminho para São Paulo. Então, o que eu quero dizer com isso? Porque são histórias impactantes, são histórias que abrem os olhos de muitas pessoas para poder ajudar o outro. Que o outro que não é coitadinho, mas dentro do seu sofrimento, então é como um grito para poder ser auxiliado. Então, e por isso, eu quero entrar com vocês na minha fala os 4 verbos: acolher, proteger, promover e integrar. Acolher de forma sincera, como eu acolhi aquela mulher haitiana grávida. De forma sincera é trazer o outro para perto de nós. É receber o diferente com consideração, com atenção, lembrando que apesar das diferenças, carregamos todos algo em comum que nos une, que é a nossa humanidade. Acolher implica um certo desenvolvimento de uma cultura de encontro, de uma cultura de empatia, uma cultura de escuta ao outro. Porque na acolhida, se nós não escutamos o outro, nós não vamos saber qual seria a sua necessidade. É o primeiro passo, uma acolhida que leva à escuta. É preciso escutar o outro. Mas como a gente vai escutar o outro, se o outro não fala a língua nossa? Mas as necessidades, todos nós falamos, com nossos olhos, todos nós falamos com nosso rosto, todos nós, quando necessitamos, quando nós passamos dificuldades, nós expressamos de uma forma para que o outro possa nos entender. E por isso, uma acolhida, um acolher que precisa desenvolver essa atitude de escuta sem nenhum preconceito, sem nenhum olhar preconceituoso. É na acolhida que se abre caminho para os migrantes. É numa acolhida sincera que o migrante começa a sentir um ar de esperança. É na acolhida que o migrante inicia um novo capítulo na sua história. E quem o acolhe faz parte desse novo capítulo da história dos migrantes. Então, quem acolhe orienta, quem acolhe abre caminho. E depois de uma boa acolhida, o migrante deve sentir-se orientado. O migrante deve sentir-se protegido. E aí o segundo verbo, que é o proteger, que é na acolhida que é a porta de entrada. É na acolhida que tem pessoas, grupos de pessoas sensibilizadas para poder, olha, vamos fazer um projeto de língua portuguesa, um projeto no qual que os migrantes possam começar a se comunicar, porque a língua é a porta de entrada de qualquer cultura. Se nós não falamos bem a língua do país que nos acolhe, então vai ser muito difícil sermos protegidos, vai ser muito difícil sermos promovidos, vai ser muito difícil sermos integrados dentro da cultura que não é nossa. É preciso desenvolver essa atitude de escuta que nós encontramos na acolhida,
porque é na acolhida que nós vamos ver as necessidades, vamos conhecer as necessidades das pessoas, sobretudo dos migrantes que vieram de uma situação difícil, porque que são obrigados a sair de seus países, porque os migrantes que estão aqui não são turistas, não são os migrantes que têm dinheiro, que estão aqui passeando, indo para Rio de Janeiro, nas bonitas praias, ou indo visitando o Gramado. Não, são migrantes que são obrigados a saírem de seus países para buscar um futuro melhor, com esse desejo de esperança, com esse desejo de uma vida melhor. É preciso que eles possam ser bem acolhidos, é preciso que eles possam ser bem protegidos dentro do seu trabalho, das empresas onde eles estão trabalhando. É por isso, a partir da acolhida, a partir da proteção, que nós vamos ver o que nós podemos fazer para os irmãos imigrantes. E depois aí promover. Todos nós precisamos sermos promovidos. Todos nós estamos aqui, estudamos, nós crescemos, nós trabalhamos, é em busca de uma promoção. Porque ninguém trabalha para seguir na mesma coisa. Porque todos nós trabalhamos para sermos promovidos. E por isso, em tudo, esses 4 verbos estão interligados. Acolher, proteger e promover. Os migrantes que falam bem português, os migrantes que conhecem muito bem a cultura do Brasil, têm essa facilidade de ser promovido. Tem mais facilidade de ser promovido que uma pessoa que não fala bem português. Por quê? Porque teve uma boa acolhida, porque se sente protegido, porque assim eles estão sendo promovidos. E por isso, a ajuda, o apoio de vocês é muito importante para que possamos ter um mundo, para que possamos ter um Brasil, um país acolhedor, um país que não tem um olhar diferenciado, um país que abrace, que acolhe o outro que pensa diferente, porque a diferença não tem que ser uma ameaça, a diferença tem que ser uma riqueza, porque que bom que todos nós somos diferentes. Nós temos que ver a diferença, a opinião diferente, como um ponto, um ponto de partida para o crescimento do país. E depois a integração, o último verbo que é integrar. Os migrantes precisam ser integrados. Os migrantes precisam participar nas atividades que vocês realizam. Os migrantes precisam ser integrados nas universidades. Os migrantes precisam ser integrados nas empresas. Os migrantes precisam ser integrados onde eles estiverem, então, porque são seres humanos, porque são pessoas, são jovens também. A maioria dos migrantes que estão aqui no Brasil, a maioria, 70%, são pessoas jovens. Isso quer dizer, é sangue novo, energia nova, pessoas que têm força para trabalhar, pessoas que têm muitas coisas para contribuir, para aportar. Não pessoas que vêm para tirar o trabalho, o emprego dos outros, mas são pessoas que estão aqui para poder contribuir para o crescimento do país. Então, como vocês podem auxiliar os migrantes? É a partir desses 4 verbos. Tendo uma boa acolhida, proteger os migrantes, promover os migrantes, não ajudando os migrantes para serem promovidos. Porque muitas vezes, infelizmente, dentro dos migrantes, outras instituições, sem precisar citar, pessoas que estão aí fazendo projetos para ser promovidos. Em vez de promover os migrantes, estão sendo promovidos. Infelizmente, nós estamos num mundo que o pobre, os migrantes, as pessoas vulneráveis se tornam como uma fonte de renda, que não deve ser assim, porque nós precisamos abraçar o outro, nós precisamos ver o outro como
como uma pessoa realmente que está aqui para o crescimento do país, para que possamos ter um país melhor. Muito obrigado.